Bom dia, meus amigos. É muito bom vê-los aqui outra vez. Nós estamos hoje terminando esse nosso ciclo, que ano passado, em razão do sucesso, nós repetimos esse ano no nosso Fórum Direito do Consumidor, que é um encontro com os integrantes das turmas recursais aqui do Tribunal de Justiça. E, para o encerramento, nada melhor do que trazer, talvez, uma das maiores estrelas das turmas recursais, se podemos falar assim, que é o nosso caríssimo doutor Flávio Citro. O tema de hoje, em razão da sua importância e dos seus desdobramentos, tenho certeza de que vai acirrar muito a nossa discussão ao final aqui da apresentação do doutor Flávio Citro. E, como sempre, como nós estamos gravando, todas essas reuniões são gravadas exatamente para que os colegas, né, que estão em comarcas distantes possam também, né, ter acesso à informação. E, consequentemente, mais uma vez, peço que as perguntas sejam bem objetivas. Eu sei que, às vezes, dá vontade de contar aquela história, né, toda para chegar na pergunta, mas tira a história para a gente ter mais tempo de questionar aqui o nosso palestrante e, obviamente, digam inicialmente o nome, né, e a profissão, se é estudante, se é advogado, se é magistrado, se é promotor, se é defensor. Isso para nós é fundamental. Tá bem? Eu, sem mais delongas, passo a palavra ao nosso palestrante, magistrado aqui do Estado do Rio de Janeiro, do Tribunal, e integrante, como eu já disse, das turmas recursais dos Juizados Especiais Cíveis. Doutor Flávio, com a palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: é sempre uma excelente oportunidade para o magistrado, né, esse fórum de debates na Emerge, porque agora mesmo estava conversando com o Maldonado, né, ele que viaja muito o Brasil inteiro, fazendo palestras. Na verdade, esse nosso, né, grupo de estudantes, magistrados, que utiliza, né, a Emerge como um centro de estudos, é que tem levado ao aprimoramento, né, do direito no Estado do Rio de Janeiro. E eu fiz uma seleção bastante grande de acórdãos sobre essa matéria, sobre direitos fundamentais na internet, e a conclusão que eu cheguei foi exatamente essa, Maldonado, que no Rio de Janeiro, em primeiro lugar, nós temos uma visão vanguardista, né? Muito vanguardista, e que só se aproxima do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, e as nossas condenações são mais pedagógicas do que as do Rio Grande do Sul. E isso me envaidece muito, porque eu acredito que a Emerge tem um papel fundamental, né, nesse trabalho de evolução da discussão do direito aqui no Rio de Janeiro. Eu vou pedir, então, para baixar a tela aqui, que eu vou acompanhando dali, e vou fazer um oferecimento a vocês. Quer dizer, essa seleção de acórdãos que eu fiz está disponível na internet, né? Ninguém precisa anotar nada, né? Eu vou indicar a página para vocês, né? Já que é uma matéria de internet, né? O mais prático que eu achei, né? Eu não poderia trazer um CD para distribuir a todos vocês. Não poderia mandar imprimir 150 páginas. Então, foi a ideia até da minha mulher, que está lá naquela casinha lá, me ajudando, criar uma página com o conteúdo inteiro, né, do que eu vou mostrar para vocês. E fundamental vai ser, na realidade, como salientou o Maldonado, a discussão em torno desse tema, né? Eu fiz um levantamento de pelo menos uns 70 acórdãos do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Santa Catarina, e esse levantamento me conduziu à seguinte conclusão: esse direito, né,
que gira em torno, né, da proteção à imagem, né, os direitos da personalidade na internet, é tão novo, que tem deixado os magistrados, né, numa posição muito delicada, né? Desse acompanhamento que nós vamos fazer aqui juntos, nós verificamos que, para a mesma situação, para hipóteses muito semelhantes, né, nós temos decisões completamente díspares, né? E eu trouxe alguns casos que muitos já devem ser conhecidos de vocês, mas que vão enriquecer o nosso debate assim que nós concluirmos essa apresentação. Então, eu vou passar para ali. Eu vou descer para ver. Bom, aproveitando essa oportunidade, essa palestra está disponível na página http, vai aparecer ali, Flávio Citro, Direito Eletrônico, googlepages.com, né? Essa foi a maneira mais prática que eu encontrei, né, de disponibilizar esse material para vocês. E, na verdade, Maldonado, a gente teria que fazer pelo menos uns 5, 6 encontros, né, para discutir um tema como esse. Em primeiro lugar, vou contar para vocês qual foi o meu contato, né, e a minha primeira paixão em relação a esse tema. Desde 2002, né, quando eu saí de Niterói e vim para a capital, comecei a me defrontar com essas questões, e a primeira delas dizia respeito a uma discussão em juizado especial, onde o reclamante, né, combatia um curso de adestramento de cães. Ele contratou o serviço, né, desse curso de adestramento de cães. Ele era um garçom e, quando eu li os processos da pauta e vi a natureza daquela discussão, eu fiquei realmente apavorado. Por quê? Ele dizia que a qualidade do curso era muito ruim, né, e que ele não tinha aprendido nada e pedia devolução do dinheiro e uma indenização a título de danos morais. E a única oportunidade, ou a única possibilidade que eu tinha para saber, né, quem tinha razão, se o adestrador ou se o garçom candidato, né, a adestrador, foi entrar no Google, né, ranking do Google, entre aspas, coloquei o nome do adestrador, né. Com esse levantamento, surgiram, pelo menos, umas 200 páginas com referências, né, todas elogiosas do adestrador, né, os cursos que ele tinha ministrado em outros estados, elogios, né, ao curso dele. E, então, eu fiz esse registro, né, na ata da audiência, com relação, né, a essa diligência pessoal que eu tinha empreendido, e voltei a tentar uma solução conciliatória, e agora com maior chance, né, de êxito, porque pude mostrar para o candidato adestrador que, diante daquele currículo que era apresentado com relação à performance, né, do professor de adestração, né, a conclusão seria no sentido de que ou ele não foi um bom aluno, né, ou não tinha talento para ser adestrador. Ele aceitou o acordo, o adestrador devolveu o dinheiro do curso e resolvemos a questão assim. E foi nesse primeiro momento que eu vi que essa ferramenta, né, esse acesso ao mundo da internet colocaria cada um de nós, né, principalmente os magistrados, numa posição completamente diferente do que no passado, né?
E, logo depois, tive a oportunidade de julgar um outro processo. Esse eu vou apresentar aqui, é o primeiro, Cátia de Carvalho Breia, tia Cátia, Grand Tour Turismo. Era uma senhora que trabalhava na Grand Tour Turismo, fazendo viagens internacionais, levando as crianças para viagem e tal. E, no momento em que fizeram uma página com relação ao serviço prestado pela Grand Tour, alguns ex-clientes da Grand Tour entraram na página, e aí desce mais um pouquinho para a gente ver qual o tipo de referência que foi feita à tia Cátia. Tia Cátia recebeu as seguintes referências. Ela adora uma intriga, bota uns contra os outros, fofoqueira, mentirosa, ladra. Ela tentou roubar todo o meu dinheiro. E aqui, isso foi, se não me falha a memória, 2002, 2003, né? Nós começamos a nos defrontar com questões como essa, né, para intervenção do Poder Judiciário. Primeira pergunta. Qual o papel do Judiciário diante de uma situação como essa? E a resposta a essa pergunta traz também uma questão processual, né? O que fazer e como fazer. No caso desse processo da tia Cátia é do mal, ela não pedia, né, e é por isso que a gente precisa, principalmente nesse fórum de debates da Emerge, né, discutir essas questões. Ela não pedia a retirada da página, e o Google contestou, né, como responsável pelo Orkut, dando notícia de que ele nunca foi procurado para a retirada da página e que, portanto, ele não descumpriu, né, a obrigação nenhuma, né, de zelar pelo conteúdo, né, do Orkut, que tinha esse efeito difamante, não descumpriu ordem judicial e que, portanto, ele não tinha nenhuma responsabilidade. E trouxe a discussão, que é hoje, né, a grande discussão em termos de direitos fundamentais na internet, sobre o papel do provedor. Qual é o papel do provedor? Provedor de conteúdo, provedor de internet, e a tese defendida pelo Google era de que ele funciona como se fosse um jornal, né, que veicula, disponibiliza anúncios classificados e que ele não é responsável, e sim aquele que posta, né, o conteúdo difamante, e que ele não tem como, tecnicamente, fazer um rastreamento prévio, né, de tudo que é incluído no site do Orkut. Tecnicamente, essa afirmação é correta, irrepreensível. É impossível fazer uma vigilância prévia em relação ao conteúdo que vai ser lançado no Orkut. E a forma de intervenção em relação ao Poder Judiciário é delicada. Em sede de juizado especial, mais delicada ainda, né? Porque nós temos que, em primeiro lugar, atendendo ao pedido, né, da parte que foi injuriada, que foi difamada, retirar a página do ar. Nós não temos medida cautelar em sede de juizado especial. Então, nós precisamos de uma ação principal com pedido de tutela antecipada. Esse pedido a Cátia não fez. A solução, então, né, depois de um grande estudo, desce mais um pouquinho, eu levantei pelo menos uns 15 acórdãos do Tribunal de Justiça, e é por isso que eu digo que o tribunal tem uma predominância nesse tema e uma posição bastante uniforme, né, nesse sentido de que provedor de internet
não é responsável pelo exame prévio, né, do conteúdo que é lançado na internet. Não é responsabilidade do provedor. Essa responsabilidade vai surgir no momento em que ele tem notícia de que aquela página do Orkut tem conteúdo difamante, e aí ele é obrigado, né, a atender ao pedido do consumidor e retirar a página do ar. Se ele não agir dessa maneira, os tribunais têm entendido, principalmente do Estado do Rio de Janeiro, que o provedor se submete, né, à fixação de preceito combinatório, com imposição de multa, além de condenação a título de danos morais. Então, esse é o primeiro cenário que eu queria trazer para a posterior discussão e que reflete, né, a jurisprudência majoritária, né, e predominante no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina. A partir daí, né, nós temos outras discussões que dizem respeito à virtude e vícios, né, do anonimato na internet. E até que ponto, né, esse anonimato deve ser protegido ou deve ser banido, né, do sistema de internet. Primeira discussão, e alguns provedores ainda insistem nessa tese, é de que, pelo artigo 5º, né, inciso 12 da Constituição Federal, eles devem preservar o sigilo, né, do seu cliente, daquele que tem relação de consumo, né, com o provedor. Então, não identificar o IP, né, daquele que é responsável pela postagem de um conteúdo difamante. Posição, hoje, né, indefensável. Predominantemente se entende que, pelo artigo 5º, 4º da Constituição Federal, direito, né, à livre expressão, desde que não seja anônimo, e artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal, acesso, né, à informação, os provedores estariam, sim, obrigados a identificar o IP, né, ou seja, o endereço de internet do local em que foi postado o conteúdo difamante. E aí nós já vemos que nós temos já um sistema de segurança com relação aos direitos fundamentais da internet. A parte delicada é a forma de intervenção do Poder Judiciário. Em primeiro plano, numa situação como essa do processo no juizado especial, eu não tenho a menor dúvida de que deve-se lançar a demanda em face do provedor para que ele identifique o IP, retire a página do ar, e isso vai exigir, né, um desdobramento inevitável, que é de inclusão depois no polo passivo, ou da Oi, ou do IG, ou de qualquer outro provedor, né, que venha a identificar, né, quem é o responsável por aquele IP, ou seja, o endereço da internet. Então, a situação fica bastante simples, né? Se a pessoa que lançou esse conteúdo difamante contra a Kátia, né, utilizou banda larga de internet Velox, o Google, né, responsável pelo Orkut, vai identificar, olha, essa postagem foi feita pelo IP número tal, 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 tal. Por esse IP se identifica qual foi o provedor de internet que viabilizou, que foi usado como veículo para essa postagem. Se foi a partir do Velox,
a Telemar vai ter que identificar de que local, né, foi postado aquele e-mail. E, assim, identificamos o responsável pela ofensa, que é o princípio, né? Aí voltamos à situação normal de aplicação do direito, né? Deve ser responsabilizado aquele que foi o responsável pelo conteúdo difamante. Só temos algumas dificuldades com relação às LAN houses, né, e os provedores de serviço de wireless, né. Temos uma lei estadual que exige que a LAN house exerça essa fiscalização, né, daquele que ingressa no estabelecimento para a utilização da internet. Então, fechamos mais uma brecha impedindo que esse anonimato, né, seja não possa ser reconhecido, né, que ele não possa ser identificado. E, como último portal de impunidade, seria, então, a utilização do serviço de wireless, que também é possível que haja identificação do usuário. Por quê? Porque nos serviços mais desenvolvidos, né, de wireless, você tem o fornecimento de uma senha que o candidato ao serviço adquire, e ali ele também pode ser identificado. Então, a partir desse sistema, nós temos como garantir que aquele que postou conteúdo difamante, né, que ele seja responsabilizado. E, majoritariamente, assim tem se orientado a jurisprudência, no sentido de que, só na hipótese de não identificação pelo provedor do responsável pelo conteúdo difamante, é que ele vai, então, responder, seja em relação à retirada da página do ar, seja em relação à compensação a título de dano moral. Bom, agora vamos traçar aqui algumas linhas com relação a esse anonimato. Até que ponto, né, o anonimato interessa e até que ponto o anonimato é pernicioso na internet. Eu fui juiz auxiliar da Corregedoria durante quase 2 anos e confesso a vocês que uma das ferramentas mais utilizadas na minha atividade de fiscalização das serventias judiciais foi o Orkut. Por quê? Porque o Orkut, com essa possibilidade de postagem via, né, via anonimato, permite que a gente colha, né, numa fração de segundos, qualquer denúncia, qualquer reclamação, e essa reclamação recebida pelo prestador de serviço em tempo praticamente real é muito importante para a melhoria do serviço. Então, nós tínhamos na Corregedoria uma equipe de fiscalização, né, que prestava apoio aos cartórios, um serviço de Disque Justiça, que a pessoa faz a reclamação pelo telefone, pela internet, e utilizávamos o Orkut para identificar as serventias que estavam funcionando mal, as serventias que estavam funcionando bem, o servidor que prestava um mau atendimento à parte. Se isso pode ser feito para melhoria da qualidade do serviço jurisdicional, com muito maior razão com relação aos serviços prestados, né, para o consumidor, com muito maior razão para o serviço público, né? Então, nós temos um caso que está veiculado na internet, que eu não pude colocar aqui, mas que pode ser pesquisado, que é o caso da ARTA, né? ARTHA. Esse caso da ARTA, ele demonstra o seguinte: era uma empresa de viagens, né? Empresa de turismo, prestou um mau serviço para o consumidor, e ele, então, utilizou a internet para postar, né, a sua irresignação, a sua reclamação com relação ao serviço da ARTA.
Só que ele se identificou. E a Arta, então, entrou com uma ação indenizatória, né, pedindo danos morais com relação à imagem dela que estaria sendo vilipendiada no Orkut pela internet. E, a partir daí, a gente chega à conclusão de que será que o anonimato tem que ser banido da internet realmente? Será que ele não é uma ferramenta que vai nos permitir, né, esse tipo de apuração rápida, né, de denúncia rápida, que vai ser motivada pela segurança, né, daquele que faz a denúncia de que ele não vai ser identificado e que ele não vai sofrer retaliação por parte daquela empresa ou daquele servidor que prestou mau atendimento? Eu não tenho a menor dúvida de que nós temos que nos orientar pela defesa do anonimato na internet. Porque esse anonimato vai ser, na verdade, rompido, né? Vai haver a quebra desse anonimato no momento em que se identificar que o responsável pelo conteúdo difamante é fulano de tal, pela identificação do IP e pela localização do local da postagem, identificando quem é o provedor do serviço de internet. Então, é um tema bastante delicado, né? E com muitas opiniões divergentes, mas eu acredito que a espinha dorsal, quer dizer, a linha que deve pautar o comportamento do judiciário, é mais ou menos essa que eu estou apresentando aqui a vocês. O segundo caso que eu queria apresentar é da Iracy Monteiro Carvalho contra a Terra Network. Foi o primeiro caso que foi julgado no Superior Tribunal de Justiça em processo originário do Rio de Janeiro. E aqui nós já vemos que a posição do primeiro grau, segundo grau, no Tribunal de Justiça do Rio e do Superior Tribunal de Justiça fica um pouco mais frágil. Por quê? Porque, nesse caso, né, da Iracy, ela foi apontada como participante de uma sala de encontros, então, se oferecendo para contatos como se fosse um chat, né, e aquela postagem era falsa, ela não tinha, né, se oferecido para esse tipo de situação. E, no primeiro grau, né, o provedor Terra contestou, dizendo que ele não tinha tido também oportunidade de fazer a supressão da página na internet, que não havia tido a solicitação dela, e esse elemento fático, né, que eu reputo como fundamental, não foi levado em consideração pelos tribunais. Se adotou a tese de que a responsabilidade, então, seria objetiva, né? Não houve uma perseguição, né? Uma busca em relação à identificação daquele que postou a mensagem, não se tentou identificar o IP, não se tentou identificar o local da postagem e o provedor Terra foi condenado. Então, esse primeiro precedente do Superior Tribunal de Justiça foge, né, da maioria dos julgamentos que nós temos acompanhado e submete, né, essa questão a um rigor que eu acho excessivo em relação aos provedores de internet. Outro caso interessante com relação à forma de ranking, né, do Google, né, o ranqueamento da página, é o que vocês já devem ter ouvido falar, da Preta Gil, né? Por força, né, de um sistema que o Google tem, chama Google Bump,
Vocês sabem que esse ranking do Google funciona com algoritmos, né? Então, de alguma maneira, a página do Google, essa forma de ranqueamento, associou as expressões atriz gorda com Preta Gil. Então, a todo momento em que se fazia uma pesquisa no Google, atriz gorda, ia direto para a página da Preta Gil. E aí fica a dúvida. Será que isso foi proposital? Será que alguém, né, que conhece o sistema, né, de montagem desse algoritmo consegue forjar, a partir da quantidade, né, de consultas com essa mesma expressão, consegue fazer com que essa página do ranking